Bem-vindos ao canal Clica Aí. Hoje exploraremos o desconhecido, criaturas e coisas estranhas capturadas em vídeo por drones. De anjo petrificado, de sombras inexplicáveis a movimentos furtivos na floresta, nossos drones captaram imagens que desafiam a lógica e a explicação. Não se esqueçam de clicar em gostei, compartilhar com os amigos e, claro, clicar aí para se inscrever e ativar o sininho de notificações. Fique aí até o último vídeo. Tenho certeza de que você ficará de queixo caído. Alienígena ou um animal? Um vídeo mostra uma criatura no telhado de uma casa. A identificação não ficou clara, mas a forma incomum da entidade levantou suspeitas de ser um alienígena. Ao compartilhar o vídeo online, surgiram teorias de ser um extraterrestre ou um animal desconhecido, devido ao tamanho desproporcional de sua cabeça e pernas. Trabalhadores de uma pedreira russa encontraram uma estátua com asas que provocou debates online. Enquanto alguns questionavam sua veracidade, outros acreditavam ser um anjo petrificado, comparando-a até com um episódio de Os Simpsons. Apesar de relatos de movimento próprio, funcionários da mina confirmaram sua presença, mantendo o mistério vivo. Um vídeo capturou uma criatura incomum emergindo de um lago, gerando especulações sobre ser um monstro humanoide do folclore japonês ou apenas uma brincadeira para assustar as pessoas. Não sei vocês, mas esse tipo de vídeos me deixa arrepiado. Dois pescadores em Porto Rico encontraram um brilho azul misterioso na água e, ao investigar, viram uma figura humanoide subaquática com olhos brilhantes. O vídeo do incidente gerou debates online, com alguns sugerindo que poderia ser um mergulhador, enquanto outros acreditavam ser algo mais sinistro ou até extraterrestre, devido ao medo aparente dos pescadores e à peculiaridade dos olhos da figura. Em um dia frio na Rússia, um homem notou uma enorme aranha rastejando no prédio oposto ao seu. A aranha se movia entre os prédios e desapareceu no telhado, causando arrepios com suas longas pernas e movimentos. Veja novamente os movimentos e a agilidade da aranha gigante. Ver isso ao vivo deve ser de arrepiar mesmo. O avistamento não foi único. A aranha foi vista novamente, levantando teorias de ser uma criatura experimental ou até um alienígena. Enquanto pilotava seu drone por uma floresta, um homem avistou uma figura branca misteriosa que parecia uma entidade ou bruxa espreitando entre as árvores. Apesar de o vídeo parecer real, houve ceticismo sobre sua autenticidade e o piloto do drone optou por não investigar mais, possivelmente por medo de perder o equipamento ou de um encontro com a estranha criatura. Me diz aí nos comentários se você teria coragem de investigar mais de perto esse ser fantasmagórico. Um vídeo da China que mostra uma suposta falha no céu que viralizou, levantando dúvidas sobre sua autenticidade. Enquanto alguns espectadores na rua acreditam no fenômeno, outros especulam que poderia ser uma frota de drones ou uma falha inexplicável. Sem evidências concretas, a natureza exata da anomalia permanece incerta. Um policial notou uma figura feminina estranha e curvada, com longos cabelos cobrindo o rosto, enquanto patrulhava uma estrada escura à noite. Quando o carro começou a se afastar, a figura misteriosa correu em sua direção. A cena parecia saída de um filme de terror, e os policiais estavam convencidos de que era uma bruxa. Embora não soubessem por que ela os perseguia, eles não ousaram confrontar a suposta bruxa que os seguiam rapidamente pela estrada de terra. Tenho que confessar uma coisa para vocês. Esse é um dos vídeos nos últimos tempos que me dá mais calafrios quando assisto sozinho em casa. Enquanto pilotava um drone sobre um milharal,
Um homem avistou uma figura parada que parecia um palhaço. O rosto não era visível, mas ao perceber que estava sendo filmado, a figura tentou seguir o drone antes de desaparecer na floresta. A identidade e o propósito do palhaço são desconhecidos, gerando especulações que vão desde um espantalho vivo até um criminoso em fuga. O vídeo capturado pelo drone suscitou debates sobre a possível existência de seres míticos nos lugares mais inexplorados do mundo. Durante uma visita ao Parque Nacional de Yellowstone, um visitante gravou com seu drone algo incomum no solo nevado. Bisões caminhando e, em seguida, figuras estranhas emergindo de trás de uma árvore. Uma dessas figuras, que alguns especularam ser um pé grande, foi captada pelo drone no Parque South Fork, em Ohio. O vídeo viralizou, com muitos alegando ter visto uma grande criatura escondida na vegetação. Enquanto o drone pousava, uma rápida aparição de algo grande caminhando levantou suspeitas de ser o pé grande, mas a verdadeira natureza do avistamento permanece um mistério. Um vídeo intrigante capturou um gato excepcional que parecia ter 2 caudas e, surpreendentemente, 2 cabeças. Esse fenômeno levou muitos a nomear a criatura como um gato lendário. Enquanto alguns espectadores estavam convencidos de que era um efeito de câmera, o clipe gerou curiosidade e admiração por essa aparência única de gato 2 em 1. Uma cachoeira em Utah chamou a atenção esta semana por seu fenômeno raro. A água fluía para cima ao invés de cair, desafiando a gravidade. Isso ocorreu devido aos ventos fortes que conseguiam alterar o curso da água. Apesar da beleza do local, a visão é desconcertante e levanta questões sobre as forças da natureza. Essa notícia me lembrou muito minha infância, quando eu assistia o Shiryu soltando o cólera do dragão na cachoeira para reverter seu fluxo. Um vídeo no Lago Huai'an, na China, revelou a visão de uma viagem de barco ideal, onde a água cristalina refletia com tamanha clareza que criava a ilusão de que o barco deslizava suavemente sobre uma floresta encantada abaixo. Nas sombras do anoitecer de Fort McClellan, Alabama, uma filmagem de drone capturou uma cena que gelaria o sangue dos mais corajosos. Inicialmente, o cenário desolado não mostrava alma viva, mas, subitamente, uma figura sinistra surgiu ao lado de um poste de luz. E, tão misteriosamente quanto veio à existência, a silhueta negra desaparecia no nada, deixando para trás apenas o eco de sua presença. O aparecimento e desaparecimento inexplicáveis desta entidade sombria incendiaram a internet com um turbilhão de perguntas sem respostas. Um indivíduo, a caminho do trabalho, se deparou com várias cobras aquáticas que haviam escapado para a estrada. Mais tarde, descobriu-se que as cobras foram soltas por um caçador que pretendia devolvê-las à natureza. Imagino o desespero de quem tem medo de cobras vendo-as soltas na pista. Um vídeo intrigante surgiu de Java, Indonésia, capturado por um habitante local e rapidamente ganhou atenção online. As imagens mostravam o que parecia ser um grupo de cobras gigantes agitando as águas do rio, um comportamento atípico para tais criaturas. Os residentes, tomados por um misto de temor e admiração, suspeitavam que se tratava do Incanhamba, uma serpente mítica venerada na região, invocada tanto para proteção quanto para prosperidade. Apesar das inúmeras lendas que cercam essa criatura colossal, sua verdadeira natureza permanece um enigma. As rochas de baleia, localizadas em Pau Singa, são uma das paisagens mais pitorescas da Tailândia e um enigma milenar. Ela se formou há 75 milhões de anos. São formações rochosas antigas que se erguem majestosamente na montanha. Conhecidas como rochas de baleia devido à sua semelhança com uma família de baleias colossais, quando vistas de determinados ângulos, essas formações atraem centenas de visitantes diariamente. Recentemente, imagens capturadas por drones revelaram grandes manchas laranja nas montanhas, suscitando curiosidade sobre suas origens.
Essas rochas se destacam como únicas em toda a cordilheira e até hoje permanece um mistério como surgiram. Um ser humanoide enigmático foi flagrado pelas lentes de um drone. Com movimentos ágeis e quase sobrenaturais, ele parecia ter percebido que estava sendo filmado, iniciando uma corrida em direção a um trecho densamente arborizado. Ele movia-se com uma velocidade que desafiava a lógica e, num piscar de olhos, ele desaparece na floresta. O operador do drone, com o coração palpitante, não tinha dúvidas. Aquilo só poderia ser um pé grande ou alguma entidade ainda desconhecida pela ciência moderna. Uma imagem enigmática tem causado alvoroço na internet desde que foi descoberta em 2021. A foto mostra o que parece ser uma criatura colossal, com membros que lembram as pernas de uma aranha sobre o manto de gelo antártico. A visão é tão perturbadora que muitos internautas confessaram sentir um arrepio na espinha só de imaginar a existência de tal entidade. As especulações correram soltas, com teóricos da conspiração sugerindo que poderia ser uma criatura pré-histórica, despertada de um sono milenar pelo aquecimento global. Outros, mais céticos, questionavam a autenticidade da imagem, enquanto alguns acreditavam piamente que estavam diante de uma revelação real, argumentando que a criatura seria tão alta quanto um poste de luz, dominando a paisagem gelada. Nas montanhas isoladas da Tailândia, um grupo de amigos pedalava na tranquilidade da natureza. Uma figura misteriosa emergiu, movendo-se com uma agilidade fantasmagórica ao longo de um tronco caído, tão rapidamente que mal puderam acreditar em seus olhos. Era o Strang, a lendária criatura da montanha com aparência de gato, um ser tão ágil quanto esquisito. Ao reverem o clipe, viram com mais clareza. Era uma entidade sombria, um ser sem rosto que saltava com uma destreza sobrenatural. A mão que se agarrava ao tronco era de proporções gigantescas, despertando um misto de temor e fascínio. Enquanto uma família fazia escalada nas montanhas Camelo, um contorno no pico de uma das colinas chamou a atenção. Eles pegaram a câmera para capturar o momento, mas o que viram através da lente os deixou perplexos. A figura solitária era grande demais para ser humana, destacando-se claramente contra o horizonte. Eles se perguntaram se aquilo poderia ser um dos gigantes lendários, seres ancestrais ditos habitantes das montanhas e terras intocadas pelo homem. A possibilidade parecia tão real quanto as lendas contadas pelos antigos daquelas terras. Lá no pico, contra o céu azul profundo, havia uma silhueta que desafiava a compreensão. Uma figura humanoide com contornos nítidos de cabeça, ombros, braços e pernas. O que era verdadeiramente incomum era o seu tamanho. De tal distância, esperaríamos ver apenas pontos minúsculos, mas essa figura se destacava majestosamente como um gigante esculpido na paisagem. E o que aumentava o mistério, a entidade parecia estar flutuando. Não havia sombra ou sinal de apoio, apenas a vastidão do céu ao seu redor. Recentemente, um passageiro sem rosto foi capturado em vídeo em um local muito assustador na Índia. O motorista do ônibus, ao chegar no destino, notou que apenas uma mulher permanecia no ônibus e, estranhamente, não descia. Ela estava escondendo o rosto e, para todos os efeitos, parecia ter um bom motivo. O clipe viralizou na internet levantando questões sobre a verdadeira identidade daquela mulher. Muitos especularam que ela poderia ser um fantasma, enquanto outros acreditavam que ela estava tentando escapar de algo e, por isso, optou por ocultar sua identidade. Um vídeo de um cachorro flutuante começou a viralizar na internet, deixando as pessoas sem entender o que estava acontecendo. No clipe, parece que dois cães criou uma espécie de trem aéreo saindo do telhado de uma casa. O cachorro parece estar flutuando no ar, desafiando as leis da natureza. Muitos começaram a especular que talvez houvesse alguma entidade sobrenatural por perto, marcando sua presença de maneira misteriosa. Incrível, não é?
Um dia claro, sem nuvens no céu, e de repente uma sombra imensa aparece. Uma mulher registrou o fenômeno. A colina perto de sua casa estava sob uma grande sombra, mas não havia nuvens ou qualquer outra coisa visível que pudesse estar causando isso. O evento curioso gerou várias especulações online. Alguns sugeriram que poderia ser um OVNI ou uma nave espacial oculta aos olhos humanos, cuja sombra era a única evidência de sua presença. Mas afinal, onde estavam as nuvens responsáveis por tal sombra? Em uma montanha na Turquia, encontra-se um imponente portão de pedra. Acredita-se que tenha sido construído durante o período helenístico, por volta do século II a.C. No topo da estrutura, há uma inscrição enigmática na tumba de Esos, cujo significado ainda confunde os historiadores. Curiosamente, não foram realizadas escavações arqueológicas para investigar o que se encontra no interior, tornando o local um enigma completo. Até hoje, permanece incerto se o portão serve como cemitério ou se tem um propósito totalmente diferente. Veja esse espetáculo de dragão chinês. Você deve estar pensando se é um dragão de verdade passeando pelo rio, não é? Na verdade, trata-se de uma estrutura flutuante feita de jangadas de bambu no rio Yulong River, na China. Os moradores locais chamam-na de Dragão Dourado. Este clipe foi capturado recentemente. Dê uma olhada neste clipe de drone, gravado em uma praia em Queensland, onde um cachorro passeava despreocupado pela costa. Sem ele saber, um predador o acompanhava nas águas rasas. Um crocodilo gigante, aparentemente com intenções de fazer do cachorro seu almoço. O crocodilo parecia estar de olho no cachorro, que se aproximava da água. Em setembro de 2019, um monstro aquático gigante chamou a atenção do mundo. Uma criatura enorme foi avistada deslizando rapidamente pelas águas perto da cidade de Yichang, na China. Alguns especularam que poderia ser o lendário monstro de Loch Ness. Em um incidente separado, um clipe do rio Tamisa mostrou uma criatura semelhante, capturada por uma mulher e seus amigos. A criatura gigante não se assemelhava a nenhuma conhecida, como uma cobra, deixando a internet repleta de teorias e intrigas. Um vídeo foi postado na internet mostrando um grupo de 5 estranhos objetos voadores que parecem estar inspecionando a Lua. Algumas pessoas especularam que poderiam ser visitantes de outro universo, enquanto outras sugeriram que talvez fossem detritos espaciais. Mas o que você acha deste misterioso objeto voador? Um drone de combate predador, em uma patrulha de rotina, detectou este enorme objeto em movimento rápido entrando em seu espaço aéreo. O objeto voador passou direto pelo drone em uma explosão de luz branca e não deixou rastros. Os oficiais examinaram a área, mas o objeto misterioso já havia desaparecido sem deixar vestígios. A falta de informações sobre o avistamento levantou questões sobre sua autenticidade. Muitas pessoas na internet disseram que poderia ser uma criação de CGI, enquanto outros sugeriram que poderia ser um OVNI real. Este clipe, gravado na Rússia, capturou uma cena assustadora. Parecia que a região foi invadida por um enorme enxame de insetos. Olhando para o céu, tudo o que se podia ver eram hordas de insetos. Esses enxames de insetos estão se tornando cada vez mais comuns. E ninguém tem certeza sobre o motivo pelo qual isso está acontecendo. Parece que todos esses cavalos compartilham uma mesma mente, criando um ciclo interminável de caminhada. Os cavalos também exibem essa tendência de seguir o líder. No entanto, esse comportamento é geralmente observado em cavalos de estábulos. Acredita-se que cavalos podem sentir a presença de entidades ou prever desastre antes que eles aconteçam.
Revelações sobre o Monte Nemrut na Turquia exigem muitas explicações. Esta montanha abriga inúmeras estátuas imponentes de vários deuses gregos, cujas cabeças medem quase 2,10 metros de altura. Acredita-se que essas estátuas foram construídas como guardiães do túmulo do rei Antíoco. Apesar de muitas escavações, o túmulo do rei nunca foi encontrado. O santuário no topo da montanha, agora um patrimônio mundial da Unesco, ainda é considerado o local de enterro do rei. Esta fonte, localizada no deserto de Gobi, na China, é o único corpo de água cercado por milhas e quilômetros de deserto. No entanto, este não é o oásis que alguém ficaria feliz em encontrar. A água que emerge da nascente contém um alto nível de enxofre, tornando-a imprópria para consumo. Além disso, a Terra ao redor é estéril e formou um círculo que lembra uma órbita ocular. Assim, devido às suas características distintas, os moradores locais a apelidaram de Olho do Diabo. Durante a drenagem de um lago em Osaka, trabalhadores se depararam com uma visão aterrorizante. À medida que o leito do lago foi exposto, uma estranha criatura humanoide emergiu da lama, provocando pânico entre os presentes. Decididos a capturar o ser, os trabalhadores utilizaram redes de pesca. Eles conseguiram aprisionar a criatura e a colocaram em uma banheira. O vídeo do incidente se espalhou rapidamente pela internet. Alguns especularam que a criatura poderia ser um kappa, um monstro equino do folclore japonês. Muitos acreditam que o vídeo não passa de uma farsa, argumentando que tais criaturas míticas não existem no mundo real. Nos diz aí nos comentários o que pode ser essa criatura encontrada em Osaka. Muito obrigado por assistir ao nosso vídeo, curta e compartilhe com seus amigos, inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder nada, assista a um dos vídeos que estão aparecendo nos nossos cards e até a próxima.